Olá pessoal, sejam bem-vindos. O Minas Rural de hoje tem cada boizão bonito. A gente destaca a pecuária no estado. A Expo Zebu virtual segue até o dia 9 de maio e os leilões já movimentaram mais de 22 milhões de reais. E foi lançado na feira online o programa Integra Zebu para incentivar a recuperação de pastagens no país. Na dica técnica, a gente revê o documentário com as tecnologias disponíveis para os produtores para garantir um pasto de qualidade. E você vai conhecer também a história do produtor Jovando, lá de Natalândia, no noroeste de Minas. Com assistência da Emater, ele conseguiu uma verdadeira revolução na sua propriedade, que saiu de improdutiva para modelo para demais produtores da região. E na receita tem pão de queijo da Zozó. Ele é feito com massa especial, que não precisa amassar com as mãos e também utiliza 3 queijos, parmesão, provolone e queijo da canastra. Imagina que belezura! Esse ano, em função da pandemia, a Expo Zebu, que já está na sua edição de número 86, está sendo totalmente virtual. A maior feira zebuína do mundo segue com a principal vitrine virtual para a raça e tem uma programação intensa que vai desde eventos técnicos, leilões a culturais. E por falar em leilões, eles já movimentaram mais de 22 milhões de reais até o momento, dentro da feira. E uma única vaca, a Sophie Ouro Fino, foi comercializada por mais de 1,5 milhão. E para tratar desses animais, é importante, o produtor sabe disso, que o pasto seja de qualidade. Por isso, foi lançado também, dentro lá da Expo Zebu, o programa Integra Zebu. O projeto tem o objetivo de recuperar e dar mais qualidade às pastagens em todo o país, começando pelo Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Todo dia, desde a hora em que o galo começa a cantoria até o prazo certo de o sol se descambar, tem muita gente apaixonada pelo campo lidando para produzir a carne e o leite que não podem faltar na mesa do povo no país inteiro. Numa labuta diária, esses homens e mulheres vão ajudando a escrever no eito a história da pecuária do Brasil. Conforme está escrito lá no derradeiro censo agropecuário que foi feito pelo IBGE, o nosso país tem mais de 5 milhões de propriedades rurais e mais da metade delas tem na pecuária bovina sua principal atividade. E que beleza é ver a produção de leite, né, Celcides? Eu planejo as minhas coisas desde as vacas mojando que eu tenho. A média de produção das minhas vacas hoje é 24 litros. Eu acho que é uma das médias melhor da região. Dono do maior rebanho comercial do mundo, que está aí na roda de 215 milhões de cabeças, o Brasil tem como grande vantagem a criação a pasto e a fartura das invernadas para engordar a boiada. Mas a tal da degradação das pastagens é um dos principais problemas enfrentados pelo amigo fazendeiro. Mas falta de vontade de trabalhar nunca foi problema para o seu Arnaldo. Essa fazenda ela estava totalmente degradada. Então, quando eu a adquiri, eu coloquei uma capacidade de gado que ela não tinha condições de suportar. Então, foi preciso alugar pastos de vizinhos, porque realmente ela não tinha condições de suportar a necessidade que eu previ. Geralmente uma das coisas que mais deixa a gente preocupado é você andar na fazenda e falar assim, não, esse pedaço aqui está degradado. Esse pedaço aqui eu vou ter que abandonar porque isso aqui não produz nada. E isso não é verdade, né? Se você for lá e zelar, e fazer curva de nível se tiver necessidade, e começar do começo com análise de solo e tudo, aí vai. O Brasil tem perto de 181 milhões de hectares de pastagens para alimentar a nossa boiada. Mas a questão é que hoje, mais da metade dessa área está apresentando algum tipo de degradação, sendo que em muitas delas o problema está bastante avançado. A degradação das pastagens causa uma enorme quantidade de problemas, como queda de produtividade, diminuição da rentabilidade e empobrecimento do solo da propriedade, chegando no ponto de pôr em grande risco a sustentabilidade da pecuária nacional. O gado, ele precisa ter pastagem. E se você não oferece condições à terra, ela não tem condições sozinha de te retribuir. Então, por isso que nós estamos fazendo essa melhoria de pastagem, que é a base essencial de uma pecuária. E o difícil é chegar lá para meio de setembro e não ter nada para as criações comer. Aí é que é difícil. Pois então, para começar a mudar esta situação,
foi criado o Integra Zebu, que vem a ser um grande planejamento feito de parceria entre a ABCZ, o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Embrapa, junto com entidades estaduais de assistência técnica e extensão rural e ainda instituições estaduais de pesquisa, na intenção de levar orientação para as regiões produtoras do país inteiro e ajudar no desenvolvimento da agropecuária por meio da implantação de sistemas de integração que combinam direitinho com cada pedaço do nosso sertão brasileiro. Então, é resultado positivo, né? Que nós aplicamos o que nós recebemos dos técnicos. E o resultado nós temos, né? Tá aí. E repare, o amigo, que o Integra Zebu já está ganhando chão nos terreiros de muitas propriedades e já está deixando o povo animado. E já tem muita gente vendo os resultados assim brotando da terra. Se não fosse o projeto, talvez eu não teria reformado uma área do tamanho que eu reformei hoje, né? Eu já trouxe aqui, quando essa lavoura estava começando a pendoar, uns amigos assim que não acreditam. Que falam, não, mas a chuva está pouca e não vou plantar porque... E eu falo para eles, olha, pouco, mas se você acreditar, quem sabe que você consegue, né? O que o programa está levando para o povo lá da roça é tecnologia moderna, perfeitamente comprovada, como a ILP, que quer dizer Integração Lavoura e Pecuária, a ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta Plantada, e o manejo das pastagens. Isso por meio de uma grande rede de parceiros, reunindo os amigos e as amigas pecuaristas com os extensionistas, os pesquisadores, os cientistas, os técnicos, as empresas e as instituições, para trabalhar todo mundo junto, cada qual com sua experiência e misturando as suas sabedências. E como é bom escutar quem já está fazendo certo, né? Então a gente tem a importância de uma assistência técnica, de um plano de trabalho. Então eu, no meu modo de ver, eu estou muito honrado em estar participando. Isso aí muda tudo, que eu pretendo continuar nesse projeto, que eu preciso dele, né? E a gente vê que tem necessidade de ter ele, no caso, tanto de eu tirar o próprio volumoso para a seca, né? Como deixar a pastagem recuperada. Já está mais do que comprovado que, com o sistema de integração na propriedade, o amigo vai poder intensificar o uso da terra, produzindo muito mais e de um jeito perfeitamente sustentável, com o máximo respeito ao meio ambiente. Com a palavra, o seu Eustáquio. Nós optamos também pelo plantio direto, né? Dessecamos a área, fizemos o plantio direto. E se não fosse o plantio direto, eu tinha perdido a roça, porque deu muitos dias de sol. Com o meu plantio direto, segurou a umidade, né? Quero agradecer a parceria aí da ABCZ, da Embrapa, da EPAMIG e da Emater, que nos deram muito apoio aí. Rapaz, eu só tenho que agradecer, principalmente porque tudo que eles fizeram foi me incentivar a aprender mais. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo porque no próximo bloco tem um belíssimo documentário técnico sobre a recuperação de pastagens. É num minutinho. No Brasil, existem aproximadamente 200 milhões de hectares de pastagens nativas ou implantadas, mas estima-se que cerca de 130 milhões estejam degradados ou necessitando de alguma intervenção para reverter o estado em que se encontram. E é por isso que existem várias tecnologias, como a que a gente comentou lá no primeiro bloco, no programa Integra Zebu. E a Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural aqui de Minas Gerais, auxilia os produtores na implementação dessas tecnologias. Por isso a gente vai rever agora um belíssimo documentário que mostra essas técnicas, como elas atuam e o benefício que elas têm proporcionado aos produtores. Quando eu chego nessa voltinha aqui, mas às vezes que eu até paro para olhar, viu? Paro com minha mulher, vejo as baixadas lá em cima, né? Quando chove, isso aqui aparece uma capa de revista, viu? Oh! O que eu sinto, né? Quando eu estou chegando aqui, emoção de fazer doer. Já não fica
Só de eu ver meus currais, meu gado, né? Para viver, ter um bom gosto na vida, é nisso aqui, ó. Olhando minhas vacas, meus bois. Gosto muito de cavalo, né? Não está tudo como eu queria, como eu tenho vontade, não, sabe, Ana? Com essa crise que nós estamos passando por a falta de chuva, mas eu espero que vai repor de novo, vai recuperar, né? O que a gente pode afirmar com segurança é que o pasto é o alimento básico de gado bovino, né? A gente sabe que hoje, pela prática de confinamento, você fornece também grãos, principalmente milho, soja, né? A ração concentrada que a gente chama. Mas a pastagem é fundamental para a atividade de pecuária bovina em Minas Gerais e no Brasil. Utiliza-se cerca de 26 milhões de hectares de pastagem em Minas Gerais. Desses 26 milhões de hectares, cerca de 42, 45% são pastagens altamente degradadas. Pastagens em boas condições, nós estamos aí com alguma coisa próxima a 4%. O grande desafio do estado de Minas Gerais para a pecuária bovina chama-se recuperação, reforma e manutenção de pastagens. A região norte de Minas ela tem uma tradição da criação de gado. O rebanho foi crescendo, atingiu mais de 3,5 milhões de cabeças de gado. Só que com esses anos consecutivos de seca, mais de 70% das pastagens de alguns municípios que eram cultivadas, elas morreram porque não resistiram à seca. Com isso, faltou alimentação para o gado e muitos animais morreram em décadas passadas, em anos passados. Isso nos coloca diante de uma situação desafiadora de que é repensar esse modelo e trabalhar nessa recuperação das pastagens, revitalização das pastagens, para que a gente possa recuperar esse nosso potencial histórico, né, de criação de gado, da produção de carne, da produção de leite. Por isso que a ideia é trabalhar um processo onde a gente possa estar evoluindo as técnicas, né, do cultivo da pastagem, com análise de solo, com a correção do solo, descompactação, né, subsolagem, gradagem e aração, né, sementes melhores, sementes selecionadas, mas também preocupar com a questão da retenção de água no solo, né, do armazenamento de água no solo, porque a terra é o maior reservatório de água que nós temos. E o que está acontecendo é que o pouco que chove não tem infiltrado, pelo contrário, tem escorrido, arrastado essas terras, porque elas não foram adequadamente preparadas, né? Não tem técnicas de conservação de solo, como terraços e curva de nível. E essa terra fértil, né, acaba parando nas barrocas, nas grotas, no leito dos rios, provocando assoreamento, a ponto de estar assoreado o próprio Rio São Francisco, que é o maior canal de drenagem da nossa região. De 2 anos para cá, que a gente mudou, mas antes a gente ia fazer uma reforma de pastagem, a gente simplesmente gradeava a terra lá, jogava semente, não fazia análise do solo, né? Apesar que os anos chovia muito, até que aguentava. Mas ultimamente, uns anos para cá, como a chuva está muito pouca, aí a gente já tem que modificar. Já tem que começar a fazer adubação, já tem que fazer correção de sol, né? Senão a pastagem não aguenta. Ela fez de durar 3, 4 anos aí, ela estava acabando com 1 ano. A ideia é que a gente faça a perenização das pastagens, ou seja, que se torne perene, que seja uma cultura que não precise de plantar todo ano, né? A ideia é que a gente faça um manejo adequado e que faça apenas a manutenção ou pequenas reformas no capim, mas que ele tenha uma vida útil bem mais longa. Significa dizer que eu não precisarei mais de passar grade, que eu não precisaria mais de fazer nenhuma outra intervenção mecânica, né? No máximo, plantar algumas manchas, algumas falhas, eliminar, né, as ervas daninhas e fazer as adubações de manutenção, que são fundamentais, né? Bom, nós estamos aqui na propriedade Zé Maria, que é um dos grandes parceiros nossos aqui como multiplicador de tecnologias. Diante dos problemas que a gente vem enfrentando no norte de Minas com relação à degradação de pastagens, ele foi um dos que aceitaram a nossa proposta de implantar unidades demonstrativas para que a gente pudesse disseminar isso aos demais agricultores da região, de como você recuperar, como você revitalizar uma pastagem tecnicamente correta. Aqui nós fizemos análise de solo, foi necessário fazer a correção de solo com calcário, fizemos as adubações de plantio,
fizemos as adubações de cobertura, né? Claro, antes disso, nós fizemos terraceamento, né? Ou seja, as curvas de nível. Nós fizemos uma subsolagem com o trator e com o subsolador adequado para esse tipo de solo. Fizemos uma boa aração, em sequência fizemos uma gradagem, né? E aí sim a gente veio fazendo a semeadura da semente do capim. Claro, nós fizemos a escolha do tipo de capim que seria usado aqui conforme as características da região. A partir daí, de 2 ou no máximo de 3 em 3 anos, repetir as análises de solo, fazer as adubações de coberturas periódicas nas épocas certas, para que a gente tenha um capim, né, uma pastagem vigorosa. São 4 propriedades selecionadas, uma delas é essa, né, onde a gente tem uma unidade demonstrativa e que foram adotadas essas tecnologias, mas de forma construída junto com o produtor, da maneira que ele pode fazer, né, dentro da possibilidade de recursos dele, né. A gente traz os outros produtores aqui para estarem acompanhando, né, essa diferença dos resultados, que também não é como uma safra de milho que se planta, se colhe e encerrou. Mas vão passar 2, 3, 4, 5 anos acompanhando, fazendo monitoramento, medições, né, para a gente ver o comportamento e os resultados desse modelo que a gente tem trabalhado com os agricultores, né. O que a história nos diz? O seguinte, você vai abrindo novas áreas, e são áreas que estão com a fertilidade em boas condições. Então a gente chama expansão pecuária. Desmatamento, pecuária. Desmatamento, pecuária. Você vai expandindo a fronteira, principalmente no caso de Minas Gerais, você não tem mais espaços novos a serem ocupados. E mesmo porque as leis ambientais hoje são muito rígidas, no sentido que você não vai poder fazer novos desmatamentos. Então o fator hoje coloca-se para o pecuarista, para quem trabalha no setor, é o seguinte: nós precisamos continuar produzindo mais em menores áreas. Então você precisa de ter produtividade. E a produtividade da pecuária bovina passa necessariamente pela pastagem. E a gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco a gente segue para Natalândia, para conhecer a história do produtor Jovando. Ele passou por maus bocados, lá com a sua propriedade que estava improdutiva, mas a sua roça agora é um modelo para toda a vizinhança. É no Minutinho. Mudar, se aprimorar, quase sempre exige esforço, mas isso não foi problema para o Jovando, produtor rural lá de Natalândia, no noroeste de Minas. Ele já passou por maus bocados na vida com uma terrinha que era improdutiva, mas com assistência técnica da Emater conseguiu dar uma guinada, acessou diferentes políticas públicas, implementou novas tecnologias e a propriedade agora é modelo para toda a região. Jovando Balduino se transformou num empreendedor rural logo que conseguiu dar uma guinada nos negócios de sua propriedade, que fica em Natalândia, região noroeste de Minas Gerais. Em 7,5 hectares, consorcia as atividades de agricultura e pecuária leiteira de forma organizada. Ele é agricultor familiar, desses que acordam literalmente junto com as galinhas que cria, além dos porcos. Possui um rebanho de 18 cabeças de gado leiteiro, entre matrizes, novilhas, bezerras e um touro. Desse plantel, alcança aproximadamente uma produção diária de 80 a 100 litros de leite. Mas para chegar até aqui, teve que lutar muito e contar com boas parcerias. Com a ajuda da Emater também, orientando, mas foi conseguindo, né? Foi muito boa, né? Comprei 2 no Viagés e foi multiplicando. Hoje tem uns 6 mais ou menos, né? Cresceu o Pronaf, comprei mais vaca, né? Aí agora estou conseguindo tirar o leitinho aqui. Ele é a prova viva de que as políticas públicas podem mudar a direção do caminho de uma parcela significativa de brasileiros. Hoje, ele é bem-sucedido, mas no ano de 2012, não tão distante dos tempos atuais, ele vivia num pequeno pedaço de terra onde lhe faltava quase tudo.
E energia elétrica era um bem em que ele só teve acesso quando começou a ser assistido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Ali, ele conheceria o programa Luz para Todos, aquele que iluminou sua jornada seguinte. Valdemiro conta que se sentiu desafiado a ajudar aquele produtor devotado à família e que tinha tanta vontade de ver seu sítio produzindo. E daí, os sonhos começaram a brotar. Jovando agora possuía luz elétrica em casa. Pôde acessar recursos do programa Brasil Sem Miséria, que disponibiliza até R$ 2.400 a fundo perdido. E acessou ainda o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que garante que o produtor acesse o crédito para aplicar na propriedade. E foi isso que ele fez. Em 2014, com a assistência técnica da Emater, Jovando Balduino acessou o BSM e com o recurso de R$ 2.400, ele adquire 2 novilhas Jersey. Neste mesmo ano, trabalhando, ele angariou recursos e comprou-se mais 2 vacas. Nessa data, ele passou a produzir o leite para suas despesas, subsistência, e a sobra de 8 litros de leite, ele passou a vender. Para quem chegou a morar de favor na casa de um amigo e trabalhar como pedreiro e prestar serviços de diarista aos vizinhos para sustentar a família, porque naquelas alturas o sítio não produzia, a vida melhorou. Antes ele nem tinha casa própria. Hoje consegue tirar mensalmente R$ 5.400 por mês com a comercialização do leite, sem contar a venda dos bezerros e vacas, nas contas feitas por Valdemiro, extensionista da Emater Minas, que o acompanha. Foi dessa parceria que deu certo que os projetos foram acontecendo ao longo dos anos. O livro de gestor, né, que foi através da Secretaria da Agricultura, né, da Prefeitura. Aqui ele gera gás e a biomassa dele, do esterco, do estrumo da vaca, aqui não está desperdiçando nada, né? Aí coloca o estrumo da vaca lá, ele desce no fundo, ele desce aqui no fundo e sobe para cima, tem uma repartição no meio e cai de lá o biomassa e o biofertilizante, que é para jogar nas lavouras, né? E aqui gera o gás de cozinha. E graças a Deus agora a mulher não está cozinhando mais na lenha, né? E cozinha no gás, né? E se tudo que está bom pode melhorar, o dito foi confirmado na propriedade do Jovando. Toda a orientação levada pelo técnico da Emater ao produtor é aceita prontamente. E dessa vez construíram uma capineira. O produtor recebeu mudas de capim-elefante melhoradas geneticamente pela Embrapa, a cultivar BRS Capiaçu, e as plantou numa área de 1,2 hectares. Sua área tornou-se unidade demonstrativa para os produtores da região que passaram a pegar mudas com ele. E nisso, já se somam mais de 300 produtores em Natalândia e região, plantando capim, capiaçu, oriundos da roça do Jovando. Agora o Jovando Balduino da Silva pode mostrar ao mundo sua experiência de sucesso com seu empreendimento rural, onde adotou tecnologias importantes, como pastejo rotacionado, capineira irrigada, confecção de silagem e armazenamento próprio para o leite. E tudo isso com garra e orientação técnica. Enfim, chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem um prato tradicional, que é o pão de queijo, mas ele tem uma pitadinha aí de criatividade da Zozó. Não precisa ficar amassando lá com as mãos e vai 3 queijos: canastra, provolone e parmesão. Confere aí essa delícia. 2 ovos, 1 copo de leite, 1 copo de água, 1 copo de óleo, 1 colher de açafrão, 3 colheres de sal, 1 copo e meio de polvilho doce, 2 copos de polvilho azedo, 2 copos de queijo canastra, parmesão e provolone, fubá de canjica para dar o ponto da massa e óleo para enrolar.
Este é um pão de queijo que eu criei. É uma receita que não precisa escaldar e não precisa amassar com as mãos. E a outra particularidade dela é que tem 3 queijos, parmesão, provolone e canastra, para dar mais sabor. Primeiro nós vamos colocar os ovos. Por quê? Para bater sozinho e tirar o gosto de ovo. Vamos colocar o leite, a água, vamos colocar o óleo, o açafrão para dar cor e o sal. Agora vamos colocar o polvilho. Agora vamos bater todos esses ingredientes que colocamos. Então agora nós vamos despejar numa tigela em cima do queijo. Nós vamos misturar o queijo para depois colocarmos o fubá de canjica devagarinho para dar o ponto de enrolar. Então agora nós vamos enrolar o pão de queijo. O ponto eu gostaria de mostrar. Olha só como é que é o ponto. Tá vendo? É um ponto, ele fica mole. Vamos colocar um pouquinho só de óleo na mão. Não pode ser muito, senão frita o pão de queijo. Ó, e com delicadeza. Essa massa dura 8 dias na geladeira, sem necessidade de colocar no freezer. Pode deixar para enrolar na hora. E ela rende em torno de 70 pães de queijo. Nós agora vamos levar para o forno pré-aquecido 10 minutos a 230 graus. Se for um forno que não tem medida, né, da temperatura, é o forno quente. O Minas Rural está acabando, mas a gente segue em contato lá no www.emater.mg.gov.br. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais da Emater. A gente está lá no Facebook, no Instagram, no Spotify com o podcast Estação Rural. A gente tem LinkedIn também e você pode ver o programa a hora que você quiser no nosso canal do YouTube. É só procurar pela gente na plataforma. Se gostar do conteúdo, faz a gentileza. Se inscreve lá no canal. Curte, compartilha, deixa um comentário pra gente saber o que você tá achando, tá? Tchau!